estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, sou professor de História e nessa semana a aula do 5º ano vai ser sobre nomadismo e sedentarismo. Essas são as semanas 3 e 4 do PET 2 e nós iremos nessa aula identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado e também iremos analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, contextualizando com a cultura brasileira na atualidade e enfatizando que a fé não é fator discriminatório e excludente na vida social. Ou seja, está dizendo aí nessa habilidade do currículo de História, que as religiões antigas, elas têm relação com as religiões atuais e com as nossas experiências cotidianas e que ter uma religião ou ter outra religião não é um fator discriminador entre as pessoas, não deve ser um fator discriminador entre as pessoas. Então nós vamos entender como que os primeiros agrupamentos eles vão constituir essas questões mitológicas, as questões religiosas, onde isso vai surgir, como, quais são essas características, além das características da própria organização desses primeiros seres humanos, desses primeiros agrupamentos. Então vamos lá. Os primeiros seres humanos e a vida sedentária. Nós já falamos sobre a questão da vida nômade, da questão de caçar e coletar, e de transitar pelos territórios através na busca dos elementos de sobrevivência. Então, os povos caçadores-coletores, eles percorrem os espaços em busca da sobrevivência. E com o tempo, alguns agrupamentos começam a se sedentarizar, ou seja, começam a fixar-se no território porque eles começam a criar os animais, começam a domesticar esses animais, começam a plantar os frutos, as raízes, os grãos que são necessários para a sobrevivência. E lembrando também que a água é um elemento muito importante, então esses primeiros agrupamentos fixos em territórios, eles estão próximos a cursos de água, porque isso é necessário para a sobrevivência desses grupos. Tá? Ou seja, os primeiros habitantes do planeta eram nômades, viviam se mudando em busca de alimentos, abrigo, ou seja, de meios de subsistência. E com o tempo eles vão mudar isso daí. Através das suas experiências, eles vão com o tempo se fixando no território. Então, com os domínios das técnicas da agricultura, da criação de animais, o domínio do fogo e a fabricação de ferramentas, esses agrupamentos vão deixando suas vidas nômades e vão fixando residência em um único lugar, passando ao sedentarismo, que é a questão da residência fixa. Tá? Essa residência fixa é o que caracteriza a vida sedentária, estar fixo no mesmo território. Então, todos esses elementos aqui são os elementos constituidores dessa transição, que é uma transição muito importante na história da humanidade e que alguns historiadores, inclusive, consideram como a transição mais importante da história da humanidade, que é a chamada Revolução Agrícola, que é esse momento em que alguns agrupamentos humanos vão se fixando porque eles começam a plantar, eles começam a criar e domesticar os animais e isso tudo devido aos instrumentos que eles foram produzindo, foram criando, as ferramentas que eles foram criando, como por exemplo as cerâmicas, em que vai ser permitido o armazenamento desses grãos, vai ser permitido o armazenamento da carne e outras ferramentas ali do cotidiano que podem auxiliar nesse processo de fixação, nesse processo agrícola, nesse processo de domesticação e criação dos animais. Então, por isso que a Revolução Agrícola é considerada tão importante na história da humanidade, porque vai trazer essa mudança de buscar a subsistência, buscar a sobrevivência na natureza para o hábito sedentário, de produzir o alimento, de criar técnicas de produção desse alimento, ok? Bom, então aqui a gente tem uma representação do período paleolítico, um pequeno agrupamento humano de caçadores e coletores, ok? E
esses agrupamentos, quando eles vão se fixando nos territórios e vão criando animais e vão desenvolvendo as práticas agrícolas, esses agrupamentos eles vão crescendo. Tá? Por que você vai ter esse crescimento? Porque a oferta de alimentos ela vai ser maior. E com a maior oferta de alimentos, você aumenta a expectativa de vivência de cada um dos indivíduos. E com o aumento da expectativa de vivência, aliado, né, a estar no mesmo território, ou seja, estar menos propenso a perigos da natureza, ok? De estar em contato com animais peçonhentos, de sofrer algum acidente. Então, estar ali fixo naquele local com uma maior disponibilidade de alimentos permite ter esse avanço na expectativa e também, né, um aumento do número de indivíduos. Consequentemente, aí, esses agrupamentos vão aumentando gradativamente e vão, né, aumentando de tamanho, e aí você vai ter a necessidade de produzir mais alimentos, de produzir novas técnicas para poder produzir mais alimentos e também, né, nesses ambientes com tanto alimento disponível, eles vão começar a pensar em se alimentar de outras coisas do ambiente, da natureza, e vão dominar também aquilo que está sendo inserido na dieta alimentar, né, começar a produzir, né, a plantar ou a criar aquele animal que passa a fazer parte dessa dieta. E com isso tudo, mais alimento disponível, ou seja, mais expectativa de vida, mais esses grupos aumentam. Então as primeiras aldeias neolíticas, elas vão crescendo e vão dar origem às primeiras cidades. E quando você chega nas primeiras cidades, então, você vai ter a necessidade de ter uma divisão de quem vai fazer determinadas coisas. Quem vai plantar, quem vai criar os animais e quem vai organizar essa cidade. Né? Então, os aldeamentos neolíticos, quanto maiores eles vão ficando, maior a necessidade também de ir dividindo o que cada um vai fazer dentro desse espaço ali, em que todos necessitam, né, da contribuição de todos para que esse agrupamento, que agora está muito maior, né, ele continue sobrevivendo, continue produzindo, continue tendo o necessário para a manutenção da vida de cada um que está ali dentro dessas primeiras cidades, né, dessas aldeias neolíticas. Tá? Então, as aldeias neolíticas foram se transformando em cidade. Com o surgimento da agricultura e da criação de animais, houve maior oferta de alimentos. Com isso, tornou-se necessário criar formas de conservação e transporte desses alimentos. Tá? Porque essas aldeias, né, essas cidades, elas vão começar, né, a trocar entre elas esses alimentos. Então, aquilo que uma produzia e a outra não produzia, ela vai trocar de uma cidade com a outra. Então, isso é importante também, né? Como que vai conservar, como que vai transportar de um local para outro esses alimentos, né? Essas produções agrícolas, né? Os próprios animais que eram criados. Bom, então, uma das formas para essa conservação vai ser a invenção da cerâmica. Né? A cerâmica ela foi inventada, né? Ela foi criada pelo ser humano para poder servir tanto no processo, né, do cozimento, né, de cocção dos alimentos, como também para armazenamento desses alimentos que foram produzidos, né, que foram cozidos, e também o armazenamento da água. Porque a gente tem que lembrar que, como agora está fixo, e como está aumentando, quanto mais essas cidades aumentam, quanto mais essas aldeias aumentam, né, os indivíduos vão ficando longe do fluxo de água. Tá? Então, você tem que ter como armazená-lo. Bom, e aí, então, a gente tem uma imagem de uma aldeia neolítica, onde a gente consegue perceber, né, esse processo de fixação. Produção de alimentos, criação de animais, as cerâmicas, onde esses alimentos, né, que estão sendo produzidos, eles vão ficar armazenados. As habitações que vão sendo construídas, porque nem sempre você tem habitações naturais para esses agrupamentos utilizarem, então você vai precisar, né, de construir as habitações para a proteção das pessoas desse grupo, ok?
Então aqui a gente tem, né, como que se organizava essas primeiras cidades, esses primeiros aldeamentos. Bom, e como, né, foi falado que determinadas aldeias produziam determinados alimentos e outras aldeias produziam outros alimentos, a gente começa a ter o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, que é o comércio. Como que o comércio vai surgir? Num determinado agrupamento, numa determinada aldeia, numa determinada cidade, vai sobrar determinados alimentos. Porém, você não tem outros alimentos ali. E aí, então, aqueles alimentos que sobram vão ser trocados por aqueles que não existem e que aquele agrupamento precisa para sobreviver. Então, você vai começar a trocar. Essas trocas, elas começaram primeiro entre as famílias de uma mesma aldeia. Então, né, no meu lote, né, da minha família, eu produzia determinado alimento e o vizinho produzia outro, né? E aí sobrava daquele alimento ali. Então eu trocava com o vizinho, porque o vizinho, né, do vizinho sobrou aquele outro alimento que ele produzia. Então eu trocava com ele criava um determinado animal, eu criava outro, né, animal, e aí a gente troca. Então a gente está estabelecendo as primeiras relações de comércio, que a gente chama de escambo, que é a troca, né, de produto, né, o produto A pelo produto B, né, o produto X pelo produto Y, né, você pode falar de qualquer forma. E com o tempo, né, quando esses agrupamentos, quando esses aldeamentos, né, ficam cada vez maiores, formando as primeiras cidades, vai surgir a figura do comerciante, que vai ser aquela pessoa responsável por poder pegar, né, com cada um que produz e está sobrando, ele pega aquilo dali tudo, leva para aqueles que querem, porque não tem em quantidade suficiente aqueles produtos, e trazem de volta para aqueles iniciais lá da onde ele pegou, aquilo que aquelas pessoas necessitam também. Então vai fazendo a troca ali, e essa figura, o comerciante, ele é o intermediário nesse processo, né? Ele que vai fazer a ligação entre os dois grupos, ok? E aí a gente tem a formação do comércio como atividade econômica. Bom, e também, né, nós vamos falar de onde esses primeiros agrupamentos, essas primeiras aldeias, essas primeiras cidades, elas vão surgir. E elas surgem na África. A África é chamada berço da humanidade, é onde surgem, né, as espécies humanas, inclusive a nossa espécie, né, a Homo sapiens sapiens. E lá, né, no continente africano, os povos africanos, né, eles vão constituindo as primeiras civilizações, as primeiras aldeias, as primeiras cidades. E também, né, nessa experiência de viver nesses agrupamentos, nessas aldeias, esses primeiros, né, povos africanos, eles irão também produzir o imaginário mitológico, né, o seu imaginário religioso, a sua relação espiritual e cultural com, né, a vivência, com o espaço de vivência. Bom, então, aqui, né, de acordo com os mais recentes estudos antropológicos, a África é o berço da humanidade. Foi ali que se formaram as primeiras famílias, né, os primeiros grupos maiores. Tá? Na África, a humanidade foi palco da primeira revolução tecnológica da sua história, a passagem da existência como caçador e coletor de frutos silvestres para a prática da agricultura. Então, está querendo dizer para nós o quê? Que todo esse processo que nós vivenciamos e que nós falamos na aula, ele aconteceu primeiro no continente africano. Né? Essas revoluções tecnológicas, de que esses instrumentos foram necessários, que a experiência de vida desses povos caçadores e coletores propiciaram, né, a formação da agricultura, a criação dos animais, as primeiras aldeias, as primeiras cidades, e aí a constituição dos chamados núcleos familiares. Isso tudo foi vivenciado primeiramente no continente africano. Por isso, a África, berço da humanidade. Tá? Porque todas essas características elas ocorrem primeiro nesse continente. Depois, né, com o avançar do tempo, essas características elas vão também aparecer nos outros continentes, mas primeiramente dentro do continente africano. Então, não quer dizer também,
né, que por ter surgido agrupamentos na África, agrupamentos na África com cidades, né, com prática agrícola, com criação de animais e depois, inclusive, com o surgimento do comércio, não quer dizer que você não vai ter povos caçadores-coletores no continente africano. Inclusive, a gente está, né, no século XXI, há mais ou menos aí 10 mil anos, né, dessa revolução da agricultura e da criação de animais, e nós ainda temos, né, povos caçadores e coletores no continente africano, assim como temos dentro do próprio território brasileiro povos caçadores e coletores. Bom, as sociedades africanas, essas primeiras sociedades, elas tinham em suas atividades econômicas uma das formas de sobrevivência, de acordo com o ambiente em que viviam, de suas necessidades materiais e espirituais e de toda uma tradição. Havia muitos povos nômades que precisavam se deslocar periodicamente, o que eles precisam, né, se deslocar para sobreviver, então acabava, né, escasseava os produtos de sobrevivência naquele território, eles vão para outro território, atrás desses produtos de sobrevivência, tá? E também, né, você já vai ter no continente africano povos sedentários, que fundando seus territórios, chegaram a construir grandes reinos, né? Esses reinos se constituem no conjunto de aldeias neolíticas, ou seja, né, é o mesmo povo, é a mesma cultura, é a mesma fala, né, e a junção deles vai surgir aí os primeiros grandes reinos, né, todas as cidades comandadas, né, por um centro de poder, né, que vai ser o reinado, né, que vai ser, né, o imperador, ou o rei, ou o faraó, né, aí depende de qual sociedade nós vamos estar falando, para poder entender qual que é o título que essa própria sociedade vai dar para a sua chefia. Tá? Então, esses grandes reinos de povos sedentários vão desenvolver atividades econômicas produtivas, principalmente ligadas à agricultura e à criação de animais, que são as principais atividades aí dos povos antigos. Bom, então, né, aliando, né, essa vivência econômica da agricultura, né, da criação de animais, esses povos sedentarizados, eles começam a constituir tradições culturais e dentre dessas tradições culturais a gente tem as religiões. Tá? Então os africanos acreditavam que os espíritos da natureza, tá, manifestados através dos ventos, por exemplo, da água, os deuses e os seus antepassados estavam presentes no seu dia a dia e eram responsáveis por tudo que acontecia na tribo ou acontecia na aldeia. Então, né, esses agrupamentos, eles desenvolvem características culturais, né, e espirituais da sua relação cotidiana com a natureza, ok? Aqui nós temos, por exemplo, na imagem, os deuses egípcios, tá? As representações egípcias dessa relação do pensamento espiritual com o cotidiano. Ok? Então nós temos aí vários deuses do Egito Antigo, que é uma das sociedades africanas, tá? E quando fala deuses, justamente a gente fala deuses por quê? Porque uma mesma religião pode ter vários deuses, e a gente chama de religião politeísta, né? Então é uma religião que acredita em vários deuses, mas também nós temos diversas religiões. Então, a gente tem vários deuses diferentes. Eu posso ter uma religião que seja monoteísta, acredita num Deus só, mas como não existe uma única religião, né, a gente tem diferentes deuses. Então, né, o texto fala deuses não só por causa de religião politeísta e monoteísta, mas sim porque a gente tem várias religiões. Uma delas, a religião egípcia. Outros agrupamentos africanos, outra religião, tá? Outros deuses. Então, alguns deuses africanos chegam, né, ao imaginário cultural brasileiro através do processo da escravização, né, que os negros, né, que os africanos sofreram no processo de colonização das terras brasileiras pelos portugueses. E a gente tem, né, Iemanjá, né, Oxum, Exu, Ogum,
que são deuses africanos trazidos por essas populações africanas. Tá? Como a religião egípcia ela não é característica dos africanos que vieram para cá no processo de escravização, a gente não fala muito no nosso cotidiano, né, cultural de deuses como, por exemplo, Sete, né, ou Amon-Ra, ou a Ísis, mas a gente conhece esses deuses porque a gente estuda o processo civilizatório egípcio, ok? Bom, então a gente viu, né, a diferença entre vida nômade e vida sedentária, né, vida caçadora e coletora e vida fixa, né, residência fixa. Vimos também essa mudança do nomadismo para o sedentarismo e como que isso influencia na formação das primeiras cidades, no desenvolvimento do comércio, das novas tecnologias e até mesmo na organização religiosa desses povos que estão deixando a vida nômade e passando para a vida sedentária. Nós temos um exercício 2 da semana 3, em que pede para você preencher ali. Esses povos eram chamados de, que se refere àqueles que tinham moradia fixa, criavam animais, plantavam e construíam suas moradias, principalmente às margens dos rios. Quem são esses povos, né, que têm moradia fixa? São os povos pré-história, sedentários, paleolítico ou povos nômades? A gente sabe que é o quê? Povos sedentários, né? E eu esqueci de passar a canetinha aqui, né? São os povos sedentários. É isso aí. Na semana que vem a gente continua, né, na próxima aula, com o PET 2 e até mais, ok? Muito obrigado.